Próximo dia 31 de outubro, agora, terça-feira, nós calvinistas, estaremos comemorando 506 anos da Reforma Protestante. Ela aconteceu precisamente em 31 de outubro de 1517, ali na Alemanha, quando Lutero fixa na capela de Wittenberg as 95 teses. E a partir daí, então, a reforma se deflagra. Começa um movimento que vai mudar a trajetória da história do mundo. Surgem então os protestantes. Com esse pano de fundo, meus irmãos, eu quero ler esse texto aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz o seguinte: Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, ela vem pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu penso, queridos, que é comum nós observarmos isso hoje em dia, infelizmente, de maneira recorrente. Pessoas entendendo que a Bíblia não é suficiente. Um pensamento que tem acontecido frequentemente, um pensamento que tem sido exposto nas redes sociais, televisão e assim por diante, nos meios de comunicação. A Bíblia não é suficiente. Alguns dizem o seguinte, inclusive: nós precisamos atualizar a Bíblia. Em que sentido? Para muita gente, a leitura da Bíblia hoje, ela precisa considerar algumas coisas, algumas pautas que têm sido enfatizadas. Pautas como o aborto, como o divórcio, lutas de classes, ideologia de gênero, racismo estrutural, etc. Se você não tem ouvido isso com frequência, você talvez passe a ouvir. Os meios de comunicação, essas expressões, elas são cada vez mais sendo comuns. E aí, a igreja, crentes, líderes religiosos, sejam católicos, sejam protestantes, muitos deles têm insistido nisso, que é preciso fazer uma releitura da Bíblia, considerando esses temas. E uma releitura sem preconceitos, sem conservadorismo, sem fundamentalismo, sem essas ideias ortodoxas e retrógradas. É preciso ser atual, é preciso olhar para a vida de hoje como ela é. É preciso ler a Bíblia com estes olhos, Muita gente tem pensado assim. Agora veja, meus irmãos, me parece que essa proposta de releitura da Bíblia, ela revela que, entendo eu não sei se você vai enxergar comigo da forma que eu estou vendo, essa proposta faz desnudar aquilo que a igreja está vivendo hoje. Eu diria, uma igreja dividida. Uma igreja dividida basicamente entre conservadores e liberais. Conservadores e liberais dentro da igreja, sendo que conservadores, em resumo, em essência, são aqueles que entendem que a Bíblia deve moldar o comportamento das pessoas. A Bíblia é que vai moldar. Os liberais, do outro lado, já vão entender que a Bíblia, ela deve se amoldar ao comportamento das pessoas. Veja que é o inverso. Conservadores entendem que a Bíblia deve moldar comportamentos. Para liberais,
a Bíblia deve se amoldar ao comportamento de pessoas. Nesse cenário, nesse quadro, meus irmãos, me parece então que a reforma protestante, essa que nós vamos comemorar agora nessa terça-feira, 506 anos, a reforma protestante, lá do século XVI, eu entendo que ela sugere não o liberalismo, o pensamento liberal, mas ela sugere o pensamento conservador. Eu trago aqui, para pensar um pouquinho sobre isso, inicialmente, a opinião, a posição de pelo menos 3 reformadores do século XVI sobre a Bíblia, o que eles pensavam sobre a Bíblia. Rapidamente aqui, veja. Para Lutero, Martinho Lutero, aquele que deflagra a reforma protestante em 1517. 31 de outubro de 1517. Evidentemente, isso é só uma parte da história. Lutero, ele já vinha bastante incomodado, que é com aquilo que vinha ocorrendo, atenção, dentro da igreja que ele pertencia. E você certamente sabe disso. Até aquela época só existia uma igreja cristã. E Lutero estava absolutamente inconformado com vários aspectos que a igreja vinha vivendo, experimentando e, sobretudo, defendendo. Martinho Lutero, sobre a Bíblia, entendia que o grande problema da ignorância daquele tempo, da superficialidade espiritual, eu diria que da leviandade com que o povo da sua época participava, na época ali da missa, era culpa dos padres e dos bispos. Lutero entendia isso. Ele entendia que esses homens que eram responsáveis por todo o povo religioso da época, eles não ensinavam as pessoas a ouvirem a palavra, a Bíblia. Eles não ensinavam isso. Veja o que Lutero diz, ouça o que Lutero diz. Ele diz o seguinte: não há praga mais cruel da ira de Deus do que quando Deus envia escassez da sua palavra. Eu vou continuar aqui, mas observe, Lutero está dizendo, não há coisa pior da ação de Deus, quando Deus restringe a sua palavra para o seu povo. Parece estranho isso, mas é exatamente essa a conclusão de Lutero aqui. Ele continua, como também não existe maior graça, do outro lado, do que quando Deus envia a sua palavra. De um lado, entenda o que eu vou dizer, para Lutero é uma desgraça a ausência da palavra de Deus para o povo. Mas é graça divina quando essa palavra chega. Ele continua. Também Cristo não foi enviado para outra tarefa do que para pregar a palavra. Também, ele continua, o apostolado e toda a ordem clerical, ou seja, os líderes religiosos, não foram enviados para outra coisa, senão chamados e instituídos do que para o ministério da palavra. Eles foram chamados para isso, para o ministério da palavra. Esse é o pensamento de Martinho Lutero quanto às Escrituras Sagradas. Martinho Lutero está dizendo, em outras palavras, a coisa mais importante na igreja deve ser a Bíblia. Não tem nada mais importante do que isso. Eu disse com outro reformador, João Calvino. Calvino entendia que, nas palavras dele, Deus emprega homens como seus instrumentos, a fim de que ele, o próprio Deus, possa fazer conhecido a sua vontade. Conhecida a sua vontade. Deus utiliza homens para que a sua palavra seja conhecida. Portanto, Lutero acreditava que a igreja não poderia ser edificada, não poderia amadurecer, não poderia ser construída de maneira sólida, senão pela pregação externa da palavra de Deus. Essa expressão pregação externa é uma expressão de João Calvino. Calvino está entendendo que os crentes,
eles se mantêm absolutamente unidos entre si, por estarem todos sendo edificados em conjunto por causa da proclamação do Evangelho. Então entenda, João Calvino também dá uma importância essencial às Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia. A fim, eu queria que você observasse isso, a fim de restaurar a igreja aos moldes bíblicos. Veja que João Calvino está vivendo o período da Reforma Protestante. Logo depois de 1517, João Calvino nasce em 1509, ele ainda é muito jovem quando a Reforma acontece, mas logo depois ele já interage de maneira profunda nesse movimento. E ele ainda está vivendo ali nos dias da Reforma, nos primeiros dias. E ele entende que, para restaurar a igreja naquele padrão bíblico, ele então, a partir daí, ele vai redigir um manual, não ele apenas sozinho, mas com alguns companheiros, mas ele principalmente redige um manual de culto. Ou seja, como o culto deveria acontecer. Lembrem-se que até então era missa. E havia uma liturgia dentro da missa, como ocorre até hoje. Mas João Calvino, então, vai produzir uma outra maneira de prestar culto a Deus. Então ele monta um padrão. Olha, o culto deve ser feito dessa forma, começando assim, passando por isso, mais isso, e termina dessa maneira aqui. Mas ele redige esse manual, onde a pregação da palavra de Deus se torna o elemento principal de culto. Ou seja, e assim até hoje, observe isso, olha para mim, até hoje nas igrejas protestantes, pelo menos deveria ser assim, porque essa é uma marca da igreja protestante. O ponto máximo do culto é a exposição das Escrituras Sagradas. Não são as músicas, não são os testemunhos dados, por mais importantes e relevantes que eles sejam, mas é a exposição das Escrituras Sagradas. Esse é o auge, é quando Deus fala. Para João Calvino deveria ser assim. Veja, ele entende ainda que a tarefa central do ministério pastoral, ou seja, de todos os pastores, a principal função é preparar com excelência os sermões. Pastores não têm como tarefa principal, ainda que seja extremamente importante, cuidar de pessoas. É extremamente importante isso. Administrar o rebanho, é importantíssimo isso. Cuidar da igreja como todos. Mas a tarefa principal do pastor é pregar, é expor as Escrituras Sagradas. E ele deve fazer isso com excelência. João Calvino entendia que deveria ser assim. Nós temos aqui Lutero, nós temos aqui Calvino, dizendo: olha, a Bíblia deve estar em destaque na igreja. Eu trago aqui um terceiro personagem da Reforma Protestante, John Knox. Possivelmente vários de vocês, se não todos, mas vários de vocês vão se lembrar que John Knox é precisamente o fundador do presbiterianismo. Alguém poderia assim, pensar, né? Talvez você já tenha questionado: mas como que começou esse negócio de igreja presbiteriana? Como começou? Começou com esse homem aqui chamado John Knox. Ok? John Knox. Muito bem. John Knox, após passar ali alguns anos na Inglaterra e depois lá na Alemanha, ele conhece então João Calvino. João Calvino influencia fortemente John Knox. Em 1557, portanto, 30 anos depois da Reforma Protestante, 17, 27, 37, 40 anos. 40 anos depois da Reforma Protestante, John Knox volta à Escócia, país de origem dele, com o seu coração calvinista agora, influenciado por um teólogo profundo nos seus estudos, João Calvino. Influenciado por isso, ele passa a pregar sermões
que levam seus ouvintes ao temor profundo de Deus, levam seus ouvintes à convicção do pecado, à humildade, ao quebrantamento, por conta de que ele passa a expor as Escrituras Sagradas. John Knox, João Calvino, Martinho Lutero, homens envolvidos na Reforma Protestante, têm como baliza, como norte, a Bíblia Sagrada. Esses três homens, além, evidentemente, de outros da mesma época, eles tinham então como principal referência isso, meus irmãos. A ideia de que o pensamento e comportamentos deveriam ser norteados exclusivamente pela palavra de Deus. Homens que estavam, observe isso, dispostos a irem até as últimas consequências em defesa daquilo que eles criam. Eles estavam dispostos a irem até o fim, por acreditarem que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, deveria ser a principal referência para qualquer pessoa. Mas uma pergunta surge nesse momento: por que a Reforma Protestante ela foi necessária? É preciso considerar aqui um ponto histórico, apenas um. A razão da Reforma Protestante, meus irmãos, ela advém da deterioração moral e espiritual que estava avançando dentro da igreja. Não era fora. Sim, fora da igreja as coisas estavam terríveis. Mas é preciso que você se lembre da história. Durante séculos, quem conduziu muita coisa nesse mundo foi a igreja. Sobretudo a partir do quarto século, depois de Constantino, quando o cristianismo se torna a religião do Estado. A Igreja Católica, como instituição cristã, ela passa a ter domínio político, estatal, religioso, econômico. A Igreja assume basicamente todas as áreas da sociedade humana nesse planeta, em muitos locais, não em todos, evidentemente, mas em muitos locais. E essa igreja cristã, que está influenciando o mundo, se deteriora por dentro, vai apodrecendo moralmente e espiritualmente, a tal ponto que não apenas Martinho Lutero, mas outros homens de sua época e antes dele, 200 anos antes dele, essa reforma começa embrionariamente a surgir. Se os homens não têm condições de ver aquilo que está ocorrendo dentro da igreja, até o momento que eclode essa reforma, esse movimento. Meus irmãos, o cristianismo daquela época tinha 5 características. 5. Primeira característica daquela época da Reforma Protestante: as pessoas, elas não estavam certas daquilo que elas criam. Segunda característica: o ensino das Escrituras simplesmente não existia. Terceira característica: era raro o compromisso com o Evangelho. Quarta característica: o povo era desprezado pela igreja. Além de ser explorado e maltratado, o povo pela igreja era desprezado. Finalmente, quinta característica: a igreja estava anos-luz distante da Bíblia. Por outro lado, a gente tem um outro cenário. A Reforma Protestante ela não propunha mudanças administrativas ou morais. Ela não está dizendo o seguinte: olha, vamos mudar o Papa, vamos mudar os sacerdotes, vamos colocar outras pessoas aqui, vamos fazer uma revolução interna na igreja e vamos fazer com que as pessoas andem melhor, sejam mais corretas, sejam mais lícitas, sejam mais honestas. Não, a proposta da Reforma Protestante não passava por isso prioritariamente. A Reforma Protestante tinha como foco questões teológicas,
E de maneira especial, este ponto, perdão dos pecados. Perdão de pecados. A pergunta que se levantava na ocasião era: como é que os pecados podem ser perdoados e então, a partir daí, pessoas serem salvas? Como é que pessoas podem ser de fato perdoadas e por isso, como consequência disso, serem salvas? Atenção, serem salvas da onde mesmo? Católicos e protestantes pensam igual. Serem salvas do inferno. Como é que pessoas podem deixar de ir para o inferno depois de morrerem aqui? Como que o perdão deve acontecer? Porque não é possível ir para o céu sem que os pecados sejam perdoados. Como é que esses pecados devem ser perdoados? Essa era a questão. Para o catolicismo romano da época, e não evidentemente só de lá, mas até hoje, porque isso faz parte do pensamento teológico católico. Não estou dizendo nada que não seja público. Para o pensamento católico, para a teologia católica, cada pessoa precisa tomar as suas providências para serem salvos. Salve-se. Salve-se. Estou sendo, obviamente, aqui muito simples na minha colocação, mas salve-se. Tome as providências, Deus. Já os reformadores defendiam que a salvação vinha pela fé somente. Quando os católicos, alguns católicos, mas a teologia católica diz salve-se, ela está dizendo: você precisa tomar providências práticas para isso. Faça coisas boas, honestas, faça boas obras, para que você mereça a salvação. Aí vem os reformadores e dizem: não é assim. A fé somente vai salvar. Pela fé. Pela fé. Posteriormente, meus irmãos, os reformadores resumem o seu ensino em 5 tópicos. E esses tópicos são esses. Primeiro, a salvação é somente pela graça. Segundo tópico, o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito e foi suficiente. Terceiro, somente pela fé os cristãos podem desfrutar das bênçãos da salvação, somente pela fé. Quarto, o propósito da existência humana é viver em comunhão com Deus. E por último, somente a Bíblia possui autoridade final sobre o crente. Somente a Bíblia. E eu pontuo isso. Dos 5 pontos que esses reformadores colocam aqui, destacam aqui, eu destaco esse. Somente a Bíblia possui autoridade sobre o cristão. Por que isso era importante? E até hoje é. Porque aquelas autoridades católicas na época, até 1517, entendiam que a Bíblia ela estava num nível abaixo da igreja. A igreja era quem deveria dizer o que era certo e o que era errado. E nortear, portanto, ou seja, dar referência a todos os seus filhos. A igreja mãe. A igreja deveria ser respeitada como maior autoridade. O reformador, antes disso, por que a igreja deveria ser respeitada como maior autoridade acima da Bíblia? Porque quem elaborou a Bíblia foi exatamente a igreja. Olha só, foi a igreja que fez a Bíblia. A igreja é a autora da Bíblia. Portanto, a Bíblia está no nível abaixo. O maior respeito, a maior autoridade é a própria igreja. Mas olha para mim, é assim até hoje. Não é à toa. E tantos amigos tão queridos nossos, familiares nossos, passam a
frente da igreja e mostram o seu profundo respeito por ela. Tem muito respeito pela igreja. É assim até hoje. Mas aí vem os reformadores, e até hoje estão aí os protestantes, dizendo: a maior autoridade é as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, a Bíblia. A maior autoridade é a Bíblia. E por isso eu acho que é importante salientar aqui esse ponto. O fundamento da reforma protestante foi o seu compromisso, o principal fundamento foi esse, o seu compromisso com a autoridade da palavra de Deus. Os reformadores defendiam a centralidade das Escrituras na igreja. Quero, partindo aqui para o final, meus irmãos, pensar aqui com vocês, pontualmente, alguns destaques da Reforma Protestante em 1516. Olhe para mim, eu não esqueci do texto. A gente vai terminar. 1517, a Reforma Protestante, alguns destaques a respeito. 3 destaques. Primeiro destaque sobre a Reforma Protestante. Essa que nós vamos comemorar agora aqui na terça-feira. 506 anos dela. Primeiro destaque: a redescoberta do Evangelho. O Evangelho que tinha se perdido ao longo de séculos. A redescoberta dele. Veja, meus irmãos, que para os reformadores o Evangelho deveria afetar todas as áreas da vida do cristão. O Evangelho não deveria ser algo restrito a 4 paredes, a um momento de devoção ali, de oração e apenas isso. Não, o Evangelho deveria afetar todo e qualquer comportamento, pensamento, ação, decisão. O Evangelho deveria ser aquilo que nortearia qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer comunidade. O Evangelho. Para os reformadores não havia, e esse pensamento se implantou na igreja evangélica, na igreja de Cristo. Qual o pensamento? Que não existe divisão entre secular e sagrado. Entre secular e sagrado, não há essa divisão. Tudo é sagrado. Eu fiz referência a isso hoje de manhã na escola dominical, me permitam, eu faço novamente agora aqui. Quando alguém chama aí um grupo de meninos, de rapazes ou de homens, seja o que for, hoje também tem os times femininos de futebol, né? Então vamos lá para uma partida de futebol. Isso é, à luz das Escrituras Sagradas, isso também deve ser sagrado. Porque aquela partida de futebol, na vida dos cristãos, na vida de um crente, deve ser praticada, aquele futebol deve ser praticado para a glória de Deus. Vamos lá assistir um filme ali no cinema, em Botucatu, vamos! Isso é secular ou sagrado? É sagrado? Porque esse filme deve ser assistido para a glória de Deus. Qualquer coisa que você fez, qualquer coisa, os reformadores vieram com esse pensamento. Tudo é isso. Tudo é para a glória dele. A redescoberta do Evangelho. O Evangelho é a razão pela qual pessoas vivem. Lembram-se o que Paulo diz? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O Evangelho vive em mim. Eu vivo por causa do Evangelho. A redescoberta disso. Segundo aspecto que eu destaco na Reforma Protestante, a importância do estudo da Palavra de Deus. A importância do estudo da Palavra de Deus. Para os reformadores, meus irmãos, a Bíblia deixou de ser apenas um livro religioso e passa a ser aquilo que realmente ela é. E o que ela é? A Palavra de Deus, que orienta os cristãos aqui nesse mundo, como eu disse há pouco. Talvez
talvez a gente possa dizer o seguinte aqui, que a negligência do estudo da palavra, ou seja, o não estudo das Escrituras Sagradas, vai resultar basicamente em duas coisas. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu preciso que nós observemos esse ponto aqui. Veja, o não estudo, a não preocupação em meditar nas Escrituras Sagradas, em casa, vir à escola dominical, participar dos cultos, a não preocupação com isso, a negligência em relação a isso, vai trazer duas consequências. Primeira consequência, confusão. Confusão. Porque, veja, o que eu vou dizer aqui, certamente você vai entender bem. A falta de informação traz escuridão. Não é isso? Você fica sem referência. Um exemplo muito simples é, se você tem o seu carro, você vai para uma cidade que você não conhece, se você não tiver ali o Google Maps, ou tiver o Waze, ou um mapa, alguma coisa que te dê referência para onde você precisa chegar, você vai ficar confuso, porque você não tem informação. O não estudo das Escrituras Sagradas te deixa desinformado, te deixa sem informações. Você vai ficar confuso quando precisar decidir, quando precisar fazer algo, enfim, você vai ficar confuso. Eu também. Mas um outro problema que advém do não estudo das Escrituras Sagradas, da não meditação nela, é o retardamento do processo de crescimento espiritual. Olha para mim. A gente tem ali nos braços da Priscila e do Luciano, o João. Quantos meses mesmo? 7 meses. Se esse casal não alimentar o João, o que vai acontecer com ele? Ele vai adoecer, ele vai ficar com problemas de crescimento, ele vai ter dificuldades para crescer. Não é assim? Quando a gente não se alimenta das Escrituras Sagradas, ocorre um retardo, não mental, mas um retardo espiritual. A gente não cresce. A gente vai permanecendo criança na fé. Isso é uma anomalia no cristianismo. Porque todo crente, a partir do momento que tem um encontro pessoal com Jesus, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. Mas ele, para isso, precisa ser alimentado. Então você precisa, e eu também, precisamos buscar, conhecer mais e mais as Escrituras Sagradas, para que vivenciemos dia após dia aquele processo que cantamos há pouco, que Priscila e Andréia cantaram conosco há pouco, o processo da santificação, do amadurecimento, do crescimento, da estruturação espiritual. A Reforma Protestante trouxe isso, a redescoberta da riqueza do Evangelho, a importância do estudo da Palavra de Deus, mas por último, trouxe a necessidade do envolvimento do trabalho para o desenvolvimento espiritual. Em outras palavras, a necessidade de se envolver na obra. Lembre-se, historicamente, até a Reforma Protestante, quem é exclusivamente que conduzia os trabalhos religiosos? Apenas o padre, apenas o bispo, apenas o clero. Quando a Reforma Protestante surge, advém uma outra maneira de se fazer. Surge então o sacerdócio universal. Lembram-se disso? O sacerdócio universal é um pensamento protestante. A ideia é que todos são sacerdotes. E todos devem pregar o Evangelho. Não apenas o clero, não apenas os líderes, mas todos. Você e eu, cada um de nós,
Não é preciso passar por um seminário, não é preciso passar por uma escola acadêmica e se preparar para pregar. Basta que você tenha o Espírito Santo contigo, a presença do Senhor. Veja o que diz 1 Pedro 2,9: vós todos, não apenas os pastores, não apenas os líderes, não apenas os sacerdotes, vós todos, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo: proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sacerdócio universal. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. A reforma protestante trouxe o envolvimento de todos na pregação da palavra de Deus. Quero concluir agora aqui, meus irmãos. A mensagem do Evangelho afeta não somente o pensamento e comportamento dos indivíduos e das suas famílias. O Evangelho não influencia apenas esse micro-universo. Olha para mim, o Evangelho influencia o pensamento e comportamento de grupos inteiros, de comunidades inteiras, de nações inteiras. Isso quer dizer, o Evangelho tem poder para influenciar economia, governança, políticas sociais, ideologias predominantes. O Evangelho tem poder para isso. Diferente do que pensa muita gente hoje, que a Bíblia é insuficiente e precisa ser atualizada. O Evangelho, meus irmãos, à luz daquilo que é o legado da Reforma Protestante há mais de 500 anos, diferente daquilo que algumas pessoas têm pensado hoje, de que a Bíblia não é suficiente, diferente disso, o pensamento reformado continua dizendo que o Evangelho não muda, que ele é sempre atual e que ele é absolutamente relevante para toda e qualquer época da história humana. A palavra de Deus continua sendo suficiente. 506 anos de reforma, meus irmãos, e você faz parte dessa história. Afinal de contas, você é um protestante. Você faz parte dessa história. Continuemos, portanto, queridos, todos, eu diria que a protestar. Vamos continuar a protestar. Vamos continuar a ser protestantes numa sociedade que não quer protestar contra aquilo que efetivamente era necessário. Protestar contra toda impiedade e contra toda injustiça. Protestar a favor da centralidade de Deus na vida das pessoas, na vida das famílias e na nossa sociedade. Lembre-se sempre, meu amado e minha amada, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos conduza às Escrituras Sagradas em mente.